Bom, pessoal, nós já vimos aí a parte escala de pressão e já vimos também a questão do manômetro. Agora nós vamos estar dando uma olhadinha na lei de Pascal, da origem ao teorema de Stevin, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, ok? Bom, como nós vimos na matéria passada, tensão e deslizamento, nós tínhamos um meio fluido envolvido em todos os nossos exercícios. Apesar de estarmos tratando de pressão agora, nós ainda continuamos estudando estática dos fluidos. Ou seja, ainda vai ter fluido envolvido nos nossos exercícios e em tudo, para falar a verdade, ok? Certo, vamos fazer aqui então o seguinte. Para analisar a lei de Pascal, eu preciso observar a equação básica da estática dos fluidos. Ela diz o seguinte para a gente. O diferencial de pressão vai ser igual a ρ, que é a massa específica do fluido, menos vezes a gravidade, vezes a minha altura h. Ele fala também que isso daqui pode ser igual a menos gama h. Bom, se eu parar para analisar isso daqui, ó, eu poderia fazer uma observação. Aqui, ó, observação. Eu poderia dizer que ρ vezes g é igual a gama. Posso. Ó, o que é o ρ? Não é a massa específica? O que é a gravidade? A gravidade é a força de aceleração. O gama, então, ele vai ser o peso específico de um determinado fluido. Beleza? Ele vai ser medido em Newton por metro cúbico. Beleza, Gabriel. Mas para que a gente precisa saber que o fluido tem um certo peso? É por causa do seguinte. Vamos analisar aqui, ó. Eu vou ter uma pressão inicial aqui, P0. Gabriel, quanto vale essa pressão? Não sei ainda. E mais para baixo aqui, ó, eu vou ter o quê? Um outro ponto. Vamos imaginar aqui que seria minha placa superior e minha placa inferior. Beleza? E eu vou ter aqui, nesse outro plano, um ponto, uma pressão P1. De repente eu posso ter uma pressão P2, uma pressão P3, uma pressão P4 e uma pressão P5. Tanto faz, ok? E entre esses planos que eu peguei para analisar, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter um meio fluido. Gabriel, qual meio fluido? Qualquer um. O meio fluido com uma viscosidade μ, certo? Vou representar aqui, ó, que isso é um meio fluido. Isso daqui é a representação de meio fluido. Beleza? Existe aqui, entre esses planos que eu estou analisando, uma certa altura h. Ok? Bom, como eu falei ali, ó, o meu fluido tem um certo peso específico. Então, vocês concordam comigo que o que é pressão? Vamos imaginar aqui, ó, eu tenho aqui, eu estou empurrando para baixo, eu estou fazendo uma força sobre uma área, eu não tenho uma pressão. Se eu coloco mais peso em cima dela, eu não tenho uma pressão ainda maior? Ok? Então, é isso o que nós podemos concluir. O que isso quer dizer, Gabriel? Ó, analisando isso daqui, e se eu fizer pessoal, rapidinho aqui, ó, aqui não seria o diferencial não, tá? Desculpa, seria pressão. Pressão vai ser igual a menos OGH, que é igual a menos H, ok? Então, eu posso falar o seguinte. Minha pressão 1 vai ser igual ao quê? A minha pressão 0, certo? Porque ela vai ser transmitida através da lei de Pascal. Você está aqui, ó, beleza? É como eu disse, fez uma força, está aplicando uma pressão. A pressão que eu faço aqui, quem está aqui embaixo vai sentir, ok? Então, a minha P1 sofre influência de P0. O que eu ainda vou ter aqui, ó? Eu ainda vou ter um fluido aqui no meio
um fluido com um certo peso específico, como eu disse, aumentei o peso que está fazendo ali minha pressão, eu aumento a pressão, ou seja, aqui eu ainda vou ter mais a influência do peso do meu fluido. Ô Gabriel, é só isso? A influência do peso do fluido? Não. Por quê? Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho um fluido assim, tá? Nesse comprimento aqui. A pressão vai ser uma. Se eu diminuo para isso, a pressão é outra. Ela diminui. Ou seja, a altura H, que é essa daqui, é fundamental para que eu conheça a minha pressão P1. E isso daqui é originado da lei de Pascal. Beleza? Além da lei de Pascal, nós temos uma outra coisa muito importante, que é o teorema de Stevin. Tá? Pascal fez duas observações importantes, eu comento elas daqui a pouco. Olha só, eu falei que P1 vai ser isso daqui, porque sofre influência de P0, mais o peso do meu fluido, ok? Se eu analisar P2, eu posso analisar P2? Posso. O que ela vai ser? Ó, eu tenho um plano, estou aplicando a pressão P0 aqui, quem está embaixo vai sentir? Ok. Certo? Então eu tenho P0, mais o que? O peso específico do meu fluido, vezes uma altura. Ó, repara que deu exatamente igual. Eu vou fazer o P3 aqui, ó. P3, a influência da pressão superior, mais a massa do meu fluido, vezes a altura. Vou fazer o P4. P4 vai ser igual a pressão superior, mais o peso específico do meu fluido, vezes a altura. E o P5 vai ser a pressão superior, mais a massa. Beleza? Então, se eu analisar aqui, ó, P1, P2, P3, P4 e P5 são exatamente iguais. Afinal, Gabriel, o que isso quer dizer? Troquei o eixo pela pressão aqui, ó. Eu tenho um plano, e nesse plano, qualquer ponto que eu pegar nesse plano, a pressão vai ser exatamente igual. Ou seja, o teorema de Stevin fala pra gente o seguinte: no mesmo plano, a pressão em um ponto 1 é igual a pressão em um ponto 2, que é igual a pressão em um ponto 3, e assim vai, que é igual a pressão em um ponto N, certo? Esse é o teorema de Stevin. Só que o que é importante a gente perceber aqui, ó. Isso só aconteceu porque nesse plano era o mesmo meio fluido contínuo, ok? Tá? Por exemplo, por que eu falei meio fluido contínuo? Se acontecer isso, ó. Tem essa separação aqui, ó. Separei. Se eu fizer isso, o teorema de Stevin já não vale mais. Porque não é mais o mesmo meio fluido contínuo. Beleza? Então é importante que seja o mesmo meio fluido contínuo, que o fluido esteja estático, ou seja, ele não pode estar em movimento, e que a altura para esse daqui, ó, seja igual. Beleza, gente? Esse é o teorema de Stevin e a lei de Pascal. A lei de Pascal envolve isso aqui pra gente, tá bom? Vou marcar aqui, ó. Esse daqui é o teorema de Stevin, esse daqui é a lei de Pascal. Na realidade, ó, esse daqui envolve uma dedução, é um pouquinho mais trabalhoso, mas eu fiz indo direto ao outro aqui, devido ao tempo. Bom, acho que é isso. E Pascal ele fez duas observações, que eu vou colocar aqui pra gente, que são importantes. Vocês fazendo, analisando essas observações, eu acredito que logo de cara vocês já vão notar. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só. Tem as observações de Pascal aqui, que eu coloquei, tá? Eu deixei indicado a lei dele. E é o seguinte aqui. Uma das observações dele é aquela que eu utilizei no manômetro, que o meio fluido contínuo em equilíbrio estático, a pressão ao redor do ponto é a mesma em qualquer direção.
ok? A outra observação dele é a seguinte. Digamos que eu tenho aqui uma garrafa, beleza? Vamos fingir que é uma garrafa, eu não queria desenhar uma garrafa de Dolly. E eu quero saber as pressões. Eu quero saber a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto... Via a lei de Pascal, já percebemos que quando eu aplico uma pressão, ela vai ser o quê? Transmitida através do meio fluido contínuo, beleza? Aqui eu tenho o meio fluido, que está pintadinho em verde. Ok? Aqui, ó, eu vou falar que a pressão P0. A pressão P1 vai ser igual ao quê? A pressão P0, já vimos que ela tem uma influência, certo? Mas o que? Eu tenho uma distância entre o ponto em que a minha pressão P0 está aplicada e o ponto e o plano onde eu estou analisando que está o meu ponto 1, certo? Então eu tenho mais a massa específica desse meu fluido, que no momento não importa qual fluido é, vezes a distância entre os dois, no caso, altura 1. Beleza, já achei a pressão no ponto 1. Vamos ver aqui, ó, se eu quisesse a pressão no ponto 2. Eu tenho influência de P0, ok? Mais o que? Tá vendo que eu tenho uma altura aqui, ó? Qual altura? H2. Então eu tenho um fluido, a massa específica de um fluido, vezes a altura dele. Beleza? E o que está embaixo do 2 aqui? Essa pressão aqui, ó, que está aqui. O que acontece com ela? É o seguinte, o que está embaixo vai sustentar o que está em cima. Eu quero analisar o plano 2. O que está embaixo dele, eu simplesmente vou esquecer que existe. Ó, Gabriel, e essa diferença de pressão aqui, ó? Certo? Que eu vou chamar de nada. Eu tenho essa diferença de pressão. Se eu quiser calcular ela, eu teria aqui ainda, ó, a minha diferença de pressão seria P2 menos P1. Como é que eu vou escrever? Vai ser P0, aqui ó, P0 mais gama vezes H2 menos P0 menos gama vezes H1. Olha só que interessante que vai acontecer aqui, ó. Olha o que vai acontecer com a minha pressão zero. Já era. Foi para o espaço. Eu posso continuar aqui ainda, ó, e falar que P2 menos P1 é igual. Eu vou pôr o gama em evidência, já que são o mesmo fluido. H2 menos H1. Bom, vamos para o segundo caso aqui, ó. Eu não tenho mais uma pressão atmosférica ou uma pressão qualquer entrando aqui. O que eu vou ter? O que eu tenho aqui é uma força sendo aplicada na tampa. Beleza? E aí entra assim, vamos lembrar um pouco dos vídeos anteriores. Sempre que eu falei, ó, eu tenho uma força aplicada numa área. O que acontece? Ó, ela se espalha e transforma em uma pressão. Ok? Ó, então, eu ponho uma força aqui, mas o que vai entrar aqui na garrafa, ó, dá um zoom aí, editor, é uma pressão. Ok? Justamente por causa da área. Vamos calcular a pressão no ponto 1, então. P1 vai ser igual a P0? Não, eu não tenho mais P0. O que eu tenho agora é uma força sobre uma área. Força sobre uma área, que seria a minha pressão inicial, né? Meu ponto, mesmo não sendo uma pressão, vai sentir isso daqui. Mas o peso específico do fluido vezes a altura H1. Para o P2 eu vou fazer a mesma coisa. Ele sente a influência dessa minha pressão aqui em cima, mais o gama do fluido vezes H2. Gabriel, se eu quiser saber a diferença de pressão aqui, ó, essa diferencinha aqui, ó. Bom, se você fizer essa diferença, você vai ver que P2 menos P1 vai ser igual a gama, certo? Isso aqui vai cancelar, H2 menos H1. Gabriel, para que você demonstrou para a gente isso daí? Eu demonstrei o seguinte: com uma pressão e com uma força, a lei de Pascal continua válida. Repara que mesmo eu colocando uma pressão aqui, eu cheguei nisso. Eu colocando uma força,
eu cheguei na mesma coisa? Então, ó, são equivalentes, ok? Você falou que a pressão no mesmo plano ela é igual em qualquer ponto. Você está me dizendo então que se por um acaso eu colocasse aqui ó, um ponto 3, eu poderia, pelo teorema de Stevin, dizer que a pressão no ponto 2 é igual à pressão no ponto 3? Posso, porque eles estão no mesmo plano. Beleza? Pessoal, é isso aí. Essa parte de teoria de pressão acabou. Tá? Eu digo que acabou porque com o que eu passei aqui, vocês conseguem fazer qualquer exercício. Agora eu vou começar as aulas de exercício e conforme for fazendo as aulas de exercício, qualquer observação que tiver, eu vou fazendo e passando mais detalhes igual eu fiz nos outros, beleza? Pessoal, valeu, vou ficando por aqui. Dá uma curtida aí para ajudar. Comenta o que vocês estão achando, por favor. Tá? Valeu. Compartilha com o pessoal que estuda FETRANS, tá? Espero que esteja ajudando. Valeu, falou, fui!